Eu quero agora, nesse momento, estender o meu cordial convite a todos vocês, né? Eu estou feliz, agradecido por vocês terem vindo. Eu vim aqui de Araque, de Tesourão mesmo, né? E me convidaram, e vamos aqui. É uma coisa que eu aprendi, irmão, no desbravador. Nunca se oferecer. Nunca se oferecer. Mas nunca dizer não. Quando alguém diz, irmão, você vai cantar? Vou. Amém. Você vai pregar? Sim, irei. Amém. Nunca diga não. Mas nunca se ofereça. Sabia que dos 12 apóstolos teve um que se ofereceu para ser seguidor de Jesus. Sabe quem foi? Judas. Judas não foi convidado. Judas se ofereceu. Mas não é por esse motivo não, irmãos. É que isso faz parte, tem a ver com educação, humildade, sei lá. Né? Você se oferecer. Então vamos lá. O irmão leu Gênesis capítulo 49, verso 3 e 4. Eu vou ter que trazer mais para perto dos meus olhos. Né? E lá fala a respeito de Rúben. Rúben era o primogênito de Jacó. Irmãos, no século passado, na década de 20, os pesquisadores encontraram em civilizações antigas, esses arqueólogos, eles encontraram alguns artefatos enterrados. E dentre esses artefatos tinha lá algumas tabuinhas. Eles não tinham onde escrever, eles escreviam em argila, como se fossem telhas. Eles escreviam aquilo ali, o que eles queriam escrever, para guardar para o futuro, e eles assavam no forno, e era o livro deles. E aquilo não se acaba nunca. Se ele não quebrar, não se acaba nunca. E os arqueólogos encontraram, e ali contavam muitas coisas a respeito deles, como eles, a cultura deles. E em relação ao que eu quero falar da mensagem de hoje, em relação à primogenitura, primogenitura era o primeiro filho homem que nascia numa casa. Ele tinha muitos privilégios na cultura antiga. Na nossa cultura não, né? Quem é o que é os privilegiados na cultura nossa hoje? É o caçula, é o que nasceu por último, né? Bem diferente. Naquele tempo não, era quem nascia primeiro. O menino que nascia primeiro, ele era muito privilegiado. Tá? Sabe o que recebia? Eles, nas culturas antigas, eles recebiam a herança em dobro. Se era 10 para cada um, ele ganhava 20. E em algumas culturas também antigas, o primogênito recebia tudo. Tudo. Nada ficava para os irmãos. Ele recebia tudo. Sabe o que mais eles recebiam? O direito de mandar nos outros irmãos. Ele era o segundo pai. Os filhos dos outros tinham que obedecer ele como um pai. Uma outra coisa que aprenderam naquelas tabuinhas, que essa primogenitura podia ser vendida, podia ser trocada. Nós temos exemplo na Bíblia, não temos? De alguém que vendeu, que trocou a primogenitura, certo? Também, sabe o que acontecia? Ele podia perder esse direito por um mau comportamento. Podia perder esse direito. Era muito privilegiado, mas ele podia perder o direito se ele tivesse um procedimento, um mau comportamento. E na cultura antiga israelita, nós sabemos que os israelitas são bem antigos, né? O filho mais velho, ele herdava como seu direito de primogenitura uma dupla porção dos bens de seu pai. Era igual aos outros lá. Naquela cultura, naquela época, e os israelitas também tinham esse mesmo costume. O que recebia o primogênito? O dobro da herança. O que mais ele recebia? Ele recebia a bênção de honrar a honra de oficiar como sacerdote. Era ele que era o pastor. Era ele que era perguntado a respeito das coisas espirituais. Era ele que ministrava as coisas espirituais da família. Sabe o que mais ele fazia? Mas tinha uma coisa que era mais importante para eles, os judeus. Sabe o que era mais importante para eles? Eles recebiam o direito da primogenitura espiritual. O que era isso? Era o direito de ser o pai do Messias. O Messias nasceria de onde mesmo? Da família do primogênito. Esse era um direito especial. O primogênito recebia tudo isso. Falar em primogênito, eu me lembrei de uma história do João Pedro. Quando João Pedro tinha 4 anos de idade,
né? O João Pedro, quando tinha 4 anos de idade, chegou para mim e disse: papai, me vende essa Towne. A Towne é um carrinho, parece uma van. Parece uma van, mas é pequenininha ela. É bonitinho o carro. Conhece Towne? Já viram? É bem lindinho o carro. Ele disse: papai, me vende essa Towne. Eu disse: vendo, filho. Você vai trabalhar comigo de agora até você chegar com 18 anos, aí eu te dou a Towne. Ele olhou assim para mim com a cara assim, desconfiada. Pensa um menino de 4 anos. Eu sou filho. E filho não compra as coisas do pai com dinheiro. 4 anos de idade. Ele achava, bom, eu tenho direito, né? Eu tenho direito. Irmãos, eu vou ter dificuldade aqui, ó. Será que sai a minha voz aí no microfone? Sem o microfone? Vai. Irmãos, porque eu tenho um tremelique na mão, vocês vão achar que eu estou com medo e eu não estou com medo. Olha que curiosidade. Essa é curiosidade. 12 apóstolos. 12 portas na cidade santa. 12 não sei o que, 12 não sei o que. O número 12, ele é o número do reino de Deus. Amém. 12 filhos de Jacó. Amém. 12 tribos de Israel. O número 12, irmãos, ele é muito especial. E tem alguns filósofos que dizem o seguinte, que existe, agora eu vou falar aqui, filosofia. Existe 12 tipos de caráter. 12 tipos de caráter. E vocês, às vezes, o pai que tem 12 filhos, né? Ou alguns filhos, vê como que são diferentes um filho do outro. Não é isso? E os psicólogos, por isso que eles estudam, eles entendem essas coisas. Ele olha para você e pergunta, fala um pouquinho da sua vida para mim. E a pessoa começa a falar e já percebe quem ele é. É ou não é? Eu falo para o João Pedro, em oficina mecânica, quando o camarada chegava lá, que é o meu carro, tá, e quando ele conversava um pouco comigo, eu já sabia quem ele era. Eu já sabia que ele ia dar trabalho na oficina. E acontecia muitas vezes, você estava o carro do lado direito, o pneu do lado direito, ele chegava daqui uns 15 dias, ele disse, pai, depois que você mexeu nessa roda aqui, é do lado esquerdo, do outro lado, na traseira. Mas eu já conhecia as pessoas. Mas eu vou voltar aqui a minha mensagem e dizer o seguinte, segundo a filosofia, existe 12 caráter. E eu fiquei pensando, será que isso não tem muita lógica mesmo? E diz Ellen White, irmãos, o Senhor nomeia os indivíduos de acordo com o seu caráter. E uma vez que ele escolheu os nomes dos 12 filhos de Jacó, de onde vieram as 12 tribos de Israel, com o nome das 12 divisões dos 144 mil, deve haver algo no caráter dos filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel que merece um estudo cuidadoso. Por que será que Deus disse, esse nome bem aqui não pode ser desse jeito não? Jacó foi um dos que foi trocado o nome, não foi, não, mãe? O que significa o nome Jacó? Enganador. Foi trocado o nome dele para Israel. Foi trocado o nome de outros na Bíblia também. Nós vamos perder tempo aqui. Irmãos, o nome da pessoa naquela época representava o seu caráter. Amém. Representava o seu caráter. E lá nós vamos ler, nós não vamos ler em Apocalipse 14, o verso de 1 a 4, ou vamos lá? Apocalipse 14, verso de 1 a 4. Apocalipse 14, de 1 a 4. Encontraram? Amém? Vamos ler então aqui. Misericórdia, Apocalipse, irmão, que é isso? Amém. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome de quem? De Jesus, e de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam a sua harpa, e cantavam um novo cântico
um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e os anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque não são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Sabe, irmãos, eu vou falar aqui rapidinho, que não tem a ver com o meu sermão, mas haverá privilégio no céu. Amém. Você sabia que em alguns lugares só entra os 144.000? E em alguns lugares tem uma música que só os 144.000 sabem cantar? Aqui nós lemos aqui agora. Vocês sabem explicar isso aí? Esse é o povo da tribulação. Esse é o povo da tribulação que foi... Tem uma música que só eles sabem cantar. Porque é a vida deles, a experiência deles. Eu passei pelo mar, só eles sabem cantar. Entendeu? Eu fui assim, só eles sabem cantar. Ninguém sabe cantar. É a experiência deles. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte, irmãos. O que é que os 144.000 tinham em especial? Na sua testa tinha o que mesmo? O nome de Jesus. E o nome do Pai. E a palavra, nós vimos aqui hoje, que nome quer dizer caráter. Os 144.000 terão o caráter de Jesus. Amém. E terão o caráter de Deus. Serão misericordiosos como Deus. Serão fiéis como Deus. Serão firmes como Deus. E serão assim, não serão eternos como Deus. Porque a eternidade depende é condicional. Irmãos, Rubens, que era o primogênito, o mais velho dos 12 filhos de Jacó, ele, como seu tio Esaú, ele valorizou levianamente o direito de primogenitura. E numa hora de descuido, cometeu um pecado que o excluiu de todos os direitos espirituais e temporais. Lembra que eu falei que o primogênito poderia perder esse direito? Se caso ele falhasse em alguma coisa? E ele, numa hora de descuido, ele perdeu todos os seus direitos. O que é que ele fez, irmão? O que vocês acham que ele fez que ele perdeu o direito da primogenitura? Quem arrisca responder rapidinho aí? Era o que estava no texto de Gênesis 41, que o irmão não leu, porque foi para ele não ler. 49, o verso 3 e 4. O verso 4, última parte. 49, o verso 4. Quem já descobriu aí? O que é que ele fez que perdeu o direito da primogenitura? Quem encontrou, irmãos? 4, verso 4 de 49. Ele era o que mesmo? Inconstante como a água. Por isso ele não seria mais o excelente. E aí vem o resultado. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Ele adulterou com a mulher do pai. Mas eu quero chamar a atenção nossa para essa característica que ele tinha. Ele era inconstante como a água. Porque ele era como a água, ele perdeu o direito da primogenitura? Sim, irmãos, ele perdeu. A pessoa, você presta atenção como é a água. A água é a única matéria aqui na presença da terra que ela está presente nos 3 estados ao mesmo tempo. Não é uma curiosidade? Se você for procurar ferro, você procura ferro aonde? Ou como que o ferro é? É líquido, é sólido ou gasoso? Sólido. Se você for procurar se você for procurar oxigênio, ele é líquido, é sólido ou é gasoso? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a água, ela é líquida, é sólida e ela é gasosa. Depende da situação. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por que Rubens perdeu o direito de primogenitura? Porque ele era inconstante como a água. Dependia do ambiente. Qual é a forma da água? A água não tem forma.
Ela depende do recipiente em que ela está colocada. Estão entendendo? Ah, eu sou muito crente, no meio dos crentes é crente. No meio da balada ele é balada. E no meio da onde ele é igual. Isso é inconstância. Vem cá, você é crente? Lembra da história passada da lição? Que os camaradas foram expulsar lá um demônio e disseram, em nome de Jesus, que esse Paulo prega. Aí o diabo disse, vem cá, Jesus eu conheço. Paulo eu também conheço, mas quem é você? Irmãos, quem somos nós? Somos crentes ou não? Somos inconstantes ou não? Crente na escola, crente em casa, crente na igreja, crente em todo lugar? Ou você é inconstante como a água? Irmãos, Rubens era inconstante. Dependendo da situação, ele era um cara bondoso. Tem na Bíblia vários exemplos da bondade dele, da honestidade dele. Mas dependendo da situação, ele mentia, ele roubava, ele enganava. Estão entendendo? E ele perdeu o direito da primogenitura porque ele era desse jeito. E nesse caso, nesse episódio, de que ele adulterou com a mulher do pai dele, ele demonstrou mais uma característica da água. A impetuosidade. Sabe quando você é tentado e você não resiste? Irmãos, eu estou tentando abandonar os lácteos, leite, queijo, essas coisas. Eu gosto tanto de queijo, irmão. Ô, irmão, esse dia eu abri a geladeira e eu, olha, várias vezes fui com a mão no queijo. Oh, meu Deus, me ajude, me dá força. Você comeu, você? Não, nesse dia eu não comi, não. Ainda não. Mas quando apareceu aquele negócio lá, aquela mulher se oferecendo para ele, ele disse, aguenta, não vou aguentar. Ele não aguentou. Ele não aguentou. Lembra de José? Ele correu. Não foi para cima, não. Foi para longe. E Jacó, em seu leito de morte, ele pronunciou bênçãos a todos os filhos. E Moisés, no final da sua história, na despedida de Moisés, ele dispensou também bênçãos a todos os filhos de Jacó. E ele deu uma bênção para Rubens. A gente vai ver depois. Mas eu quero ver mais as características, irmãos, da água. Rubens perdeu a primogenitura, irmãos, esse direito de receber o dobro da herança, de ser o pai de todos os seus irmãos, de ter autoridade sobre todos eles, e uma coisa mais importante que ele perdeu o direito, qual é? De ser o descendente de Jesus. E por causa de quê mesmo? Porque ele era como a água, inconstante. Irmãos, a água em temperatura ambiente, ela pode estar em 3 estados, como eu já falei, a água não tem forma. Ela não tem forma. A água, quando ela está livre, irmãos, ela corre sempre para onde? Para baixo. Para baixo. A água nunca vai para cima. Jacó disse, você não será o primogênito, porque você é como a água. Você corre sempre para baixo. Você não tem forma. Você não é firme. O que mais? A água, naturalmente, no estado líquido, ela nunca sobe. É porque ela procura o caminho mais fácil. E mesmo descendo, se ela encontrar uma pedra ou um morrinho, o que ela faz? Dá um jeito. É ou não é? Ela desvia da dificuldade. Ela não suporta a dificuldade. E era esse o grande problema de Rubem. E quando a água, irmãos, ela cai numa cachoeira, não tem quem segure. Não tem quem segure. Foi o que aconteceu com Rubens quando ele foi tentado. Em vez de ter corrido como José. Né? Nem José existia, vamos dizer assim, né? Neste episódio aí. Mas ele não fez. Numa cachoeira, a água quando cai, não tem quem suporte a sua energia. Vamos ver alguns episódios, irmão. Vou citar só 2 aqui.
da vida de Rubem, onde ele se comportou como a água. O primeiro está em Gênesis, no capítulo 33, verso 22. Gênesis 37, verso 22. 37, verso 22. Vamos ler só o versozinho, aí vocês vão entender no contexto. Gênesis 37, verso 22, diz o seguinte. Aqui o episódio é o seguinte. Os irmãos de José queriam matar José, certo? Queriam matar José. Planejaram matar José. Ele, Rubens, que devia ter dito. Que conversa é essa, rapaz? Matar o nosso irmão? Fique no canto bem. E naquele tempo os filhos respeitavam os pais. E ele quem era? Ele era o segundo pai. Olha aqui os textos que diz. Quando os irmãos planejaram matar o José, ele veio e diz, ouvindo-o, pois, Rubens, livrou-os da sua mão e disse, não lhe tiremos a vida. Verso 22, não é? Verso 2. Também lhes disse Rubens, não derramei sangue. Vamos lançar aqui o rapaz aqui nesse buraco, aqui nessa cova, nesse poço. E não lanceis mão dele. E o que diz a Bíblia aí, continuando? Por que ele falou isso? Para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Os irmãos dele, quando queriam matar José, e Rubens disse, rapaz, e agora o que eu faço? Se eu for contra eles, eu tomo uma surra, quem sabe eles me matem também. Vou agradar eles, e vou agradar o meu pai, e vou agradar José, caminhando pelo caminho mais fácil. Vamos jogar ele aqui nesse buraco, aqui nesse poço. E diz a Bíblia aqui que ele fez isso. Não era por maldade, é porque ele era como a água. Ele era inconstante. E ele queria fazer aquilo para livrar José dos irmãos e voltar José para o pai. Eu jogo ele nesse buraco, depois eu vou lá escondidinho, tiro ele e entrego para o meu papai. E diz a Bíblia aqui, irmãos, quando ele voltou lá no buraco para encontrar o irmão, não estava lá. Ele se desesperou. Ele se desesperou. No verso 30 diz o seguinte, ele correu para os irmãos e disse, onde é que está o rapaz? Onde é que está o rapaz? Por que ele se desesperou? Ele se desesperou porque ele era responsável. Ele era primogênito. Ele tinha que dar conta dos seus irmãos. E agora ele se desesperou. Mas ele quis agradar o irmão, os irmãos maus, e agradar o pai. Caminhando pelo caminho mais fácil. Em uma outra ocasião, irmãos. Lembra daquela fome em Israel? Naquela fome, José estava lá no Egito com fartura, e ele já tinha ido lá comer, já comprado comida e outras coisas mais. E José disse, o negócio é o seguinte, vocês não venham mais aqui comprar comida, se vocês não trouxerem o irmão de vocês mais novo. E aí a fome bateu nele de novo lá, né? Acabou a comida que eles tinham comprado. E eles chegaram para conversar com Jacó, e aí Jacó e Rubens disse assim, pai, o negócio é o seguinte, o homem lá era José, o homem lá disse que se nós não levar Benjamim, ele não vende nada para nós, nem vai lá atender nós lá. E Jacó disse, não vou mandar Benjamim não. Eu já perdi José, e eu sei que eu vou perder Benjamim, eu não vou mandar não. Eu não confio na tua palavra, sabe, Rubens? Você é um cara que não tem palavra. Ele disse, não pai, nós vamos dar conta, a gente traz de volta, não se preocupe, não. Sabe quem foi quem falou? Nós não vamos ler o texto. Ele diz assim, pai, se nós não trouxer Benjamim, pode matar meus 2 filhos, vem aí. Matar os 2 filhos? Ele tirou o corpo de banda. Quem era responsável? Quem é que era responsável pelos irmãos? Quem era? Rubens. O que é que ele devia ter dito? Se eu não trouxer Benjamim, pode me matar. E aí a conversa parou, foram para casa, Benjamim não foi para lugar nenhum, eles não foram para lugar nenhum, e a fome apertando, voltaram novamente, e agora foi Judá. Judá, um dos outros irmãos, disse, pai, o negócio é o seguinte, nós vamos morrer de fome. Leia a Bíblia, irmãos. Nós vamos morrer de fome. Vamos levar o menino. E eu me emociono, irmãos, quando eu falo isso. Confia na minha palavra, pai. Que eu trago o rapaz de volta. E se não acontecer isso,
Jacó disse, tá, eu vou falar das minhas palavras, eu confio em você. Em você eu confio, meu filho. Porque você é um homem de palavra. Você é firme. E sabe o que aconteceu? Você sabe da história. Quando foi lá, prenderam Benjamim, e José disse, pode ir embora vocês, o rapaz vai ficar preso. O rapaz vai ficar preso aqui. Judá, irmãos, disse para o pai que pagaria a conta. Judá foi lá perante o José, que ele não sabia que era irmão dele. Disse, meu amigo, você me desculpe essa minha audácia. É que eu prometi para o meu pai. Ele contou a história. Prometi para o meu pai. Eu serei responsável por esse filho aqui, por esse menino. Ele contou toda a história. Deixa o rapaz ir para casa em paz. E me prenda. Faça o que você quiser comigo. Firmeza. Caráter. Não inconstância. Firmeza de propósito. Coragem. Me mate. Deixa o rapaz voltar para casa. Oi, irmãos, isso aí partiu o coração de José. Aqueles homens estavam convertidos. Aqueles homens que no passado quiseram matá-lo. Agora os homens davam a vida pelo irmão. Amém. Amém. E José teve que dizer, rapaz, eu sou José, meu querido. E aí foi uma festa maravilhosa. Amém. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para ajudar, irmãos. Firmeza de caráter. Não inconstância. Sabe, irmãos, e os descendentes de Rubens seguiram os mesmos passos do pai, na inconstância, de ser inconstante como a água, de não ser firmes. Em alguns episódios da Bíblia, o primeiro deles eu vou citar aqui apenas, irmãos, quando eles chegaram na Canaã, e que eles começaram a tomar posse da terra, sabe o que foi que eles fizeram? Eles quiseram a primeira parte para eles. Eles quiseram o melhor para eles. E Moisés disse, leia o texto da Bíblia, irmão. Moisés disse, eu não acredito não. Eu não acredito, vocês estão querendo. Já pensou? Em vez de vocês tomar a terra e depois na dividida, vocês já colocam a parte de vocês. Mas ele disse, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar aí, com essa parte bem aí, mas vocês não vão ficar aí sossegadinhos. Vocês vão entrar na guerra também, para tomar o resto da terra, né? Para dividir para os outros irmãos. Eles foram egoístas, irmãos. Eles queriam moleza, queriam um caminho mais fácil, queriam um lugar mais fácil. E se você ver, lá tinha, é como fosse hoje aqui. Pensa, você vai plantar um campo, você quer um campo, você vai pegar uma terra cheia de altos e baixos? Você quer um terreno bem planinho? É o que eles quiseram, eles queriam gado. Lá tinha uma campina verdejante. Ele era muito gostoso para criar gado. Moleza, eles queriam moleza. Assim como o pai corria, procurava um caminho mais fácil, eles continuaram no caminho mais fácil. Sabe o que aconteceu, irmãos, uma vez? Houve uma guerra. Houve uma guerra. E vocês acreditam que não apareceu nenhum homem lá para... Não, assim, nenhum líder homem? Débora foi chamada, uma mulher chamada para liderar um exército. Irmãos, há 3.000 anos atrás, isso era brincadeira, fala sério. Quem é que deveria estar liderando os seus irmãos? Os rubenitas. Eles eram os filhos do primogênito. Eles deveriam ser o líder. Sabe o que diz a Bíblia? Onde que eles estavam, irmãos? Escondidos. Se esconderam. Se esconderam. Enquanto mulher estava liderando o exército, eles estavam escondidos nos currais. Medroso, né? Medrosos. Inconstantes. E chegou um recado lá para ele. Que negócio é esse, rapaz? Eu vou falar nas minhas palavras. Que negócio é esse, rapaz? Mulher liderando o exército. E vocês escondidos no gado. Dando desculpa que está preocupado com o gado. Nós estamos lutando para não morrer, meu querido. Que negócio é esse? Covardes.
Chegou esse recado lá para eles. Agora aconteceu uma coisa boa, irmãos. Eles caíram na real. Amém. Rapaz, são um covarde mesmo. O que é que nós estamos fazendo aqui escondidos? O que é que nós estamos fazendo aqui escondidos? Pelo amor de Deus! Que covardia é essa? Nós estamos falando aqui, irmãos, que Rubens perdeu o direito da primogenitura. Mas o nome de Rubens será imortalizado na eternidade. Amém. Lá no céu, terão, entre os 144 mil, terão 12 mil pessoas com o caráter, que tiveram o caráter de Rubens. Qual é o caráter? Inconstante. Inconstante. Agora eu lhes pergunto, o que é que eles fizeram para estarem lá? A misericórdia de Deus. Amém. A misericórdia de Deus. E por que eles estavam lá? Além da misericórdia de Deus. Hoje o irmão citou aqui o texto, foi o irmão Ló leu. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Irmãos, eu lhe pergunto, o que aquele ladrão na cruz fez para se salvar? Ele era criminoso, ele era bicho ruim, ele tinha sido julgado, condenado, e ele olhou para Jesus. Oh, irmãos, no último momento da sua vida, ele olhou para Jesus. Ele tinha ouvido falar muito de Jesus. Quem sabe ele tinha visto Jesus, alguns sermões de Jesus, visto alguns milagres de Jesus. Mas agora ali na hora da morte, ele, pecador desgraçado, merecedor da morte, ele dizia: eu reconheço o que eu mereço. Eu reconheço o que mereço. Eu sou pecador. Jesus, lembra de mim? Quando entrares no teu reino, oh, irmãos, a misericórdia de Deus. Amém. Amém. Você vai estar comigo no paraíso, irmãos. Oh, misericordioso. Irmãos, será que nós somos inconstantes? Eu quero dizer para você o seguinte: a inconstância, não estou dizendo que a gente não deve ter o plano B para os próximos projetos, né? Todo projeto que a gente faz tem que ter um plano B. E se? Né? E se? Mas não podemos ser inconstantes. Faz um negócio e daqui um dia vai desmanchar. Fala uma coisa e não cumpre. Sabe, irmãos, Jacó, na sua bênção para os seus filhos, ele disse que Rubens não teria nenhum privilégio. Ele não receberia a sua herança em dobro. Ele não seria o representante dos seus irmãos. Ele não seria o progenitor do Messias. Perderia todos os direitos. E isso aconteceu. E isso aconteceu. Da tribo de Rubens, irmãos, não saiu nenhum profeta. Nenhum profeta. Da tribo de Rubens, irmãos, não saiu nenhum herói. Nenhum herói. Da tribo de Rubens, irmãos, não saiu nenhum juiz. Da tribo de Rubens, irmãos, só saíram 2 homens que ficaram falados. Está escrito na Bíblia o episódio da vida deles. 2 líderes, mas para o mal. Sabe quem era? Datã e Abirã. Tiveram 3 lá, né? Datã, Coré e Abirã. 2 deles, Datã e Abirã, eles eram líderes, mas no mal. Irmãos, quem é que se tornou, daqueles 12, quem é que se tornou o líder espiritual dos 12? Qual foi a tribo que se tornou o líder espiritual? Levi. Quem era que era para ser o líder espiritual? Rubens. Quem era para receber o dobro da herança? Rubens.
Quem era para ser o progenitor de Jesus Cristo? Rubens. Mas o líder espiritual foi dado a Levi. A herança dupla foi dada a quem? Você sabe? A José. Efraim e Manassés. Eles nem foram contados depois numa outra lista depois. Rubenitas não foram contados. Foram contados apenas Efraim e Manassés. A dupla. E quem foi o progenitor de Jesus Cristo? Vem de que tribo? De Judá. Vocês lembram que eu falei aqui na minha mensagem? Como que era o caráter de Judá? Firmeza. Moral. Homem de palavra. E diz a Bíblia, irmãos, que dali, daquela tribo, surgiria os reis de Israel. E foram muitos bons reis. Fala sério. Lógico que teve os seus pecadores também, né? Mas a maioria dos bons reis foram da tribo de Judá. Que bom, né? Amém. Irmãos, a descendência deles segue o princípio do Pai. Irmãos, quando Moisés deu a sua última bênção às tribos, ele chegou para Rubens e disse, está em Deuteronômio 33, verso 6, nós não vamos ler, diz assim lá, disse Moisés a Rubem, viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Liderança espiritual, Levi. Dupla herança, José. Progenitor de Jesus Cristo, Judá. E você, viva, não morra. Tenha muitos descendentes. Sabe, irmãos? Há uma multidão de homens e mulheres no mundo hoje com o caráter de Rubens. São inconstantes como a água, sem nenhum poder em si mesmo para fazer qualquer coisa boa. Eu não consigo. Eu não consigo, irmão. Eu tento fazer, eu não consigo, né? Já ouviram isso? Já falaram isso? Irmão, eu tento fazer, mas não consigo, irmão. Não tenho força. Eu não tenho força. Eu sei que é para fazer, mas não consigo. Está cheio de pessoas assim, homens e mulheres. Não tem poder em si mesmo para fazer qualquer coisa boa. Mas se começar a examinar com determinação o seu coração, e descobrirão sua própria fraqueza. E se eles se voltarem para Deus, Ele virá em seu socorro e lhes dirá como fez sobre Rubens de antigamente. Que viva Rubens e não morra. Amém. Oh, irmão, se você chegar para Deus, eu, você, todos nós, e disser ao Senhor, eu sou fraco, eu não tenho conseguido. Fizer como os rubenitas, quando estavam escondidos lá com medo da guerra. Enquanto mulheres estavam liderando a guerra, eles estavam escondidos, mas quando chegou o recado, o que é que vocês estão fazendo aí escondidos ou com medo? Eles caíram em si, se arrependeram, reconheceram que eram covardes, reconheceram que eram medrosos e pediram a ajuda de Deus, e Deus vai colocá-los na eternidade. Pessoas com um caráter inconstante, que vivem falhando, que vivem errando. Se reconhecer que é desse jeito, se pedir ajuda para Deus, Deus vai lhe salvar, Deus vai lhe salvar, irmãos, amém? Vai lhe salvar, ninguém se perde, irmãos. Amém. Agora me fala uma coisa, a salvação é tão fácil que a pessoa se perde, por ser fácil. Se perde porque é tão fácil. Basta você reconhecer que é pecador. Amém. Mas isso é muito difícil, sabia? É muito difícil. Dizer que errou. Reconhecer que erra. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil? Eu sempre faço um paralelo com Davi e Saul. Davi, um jovenzinho fiel a Deus, firme, mas vacilou, errou, falhou, pecou, tentou esconder, fez de tudo, matou, mentiu.
profeta chegou para ele e disse: meu querido, você está perdido. Você é um desgraçado, rapaz. Olha a tua situação. Eu estou falando as minhas palavras. Vocês sabem a história. Davi disse: eu vou contar na igreja para todo mundo. Eu vou contar na igreja para todo mundo quem sou eu. Não precisava contar porque todo mundo já sabia. Porque sabe que os boatos correm, né? Os boatos correm. Ele tentou, ele me mentiu, ele enganou, ele matou para esconder o seu pecado. Mas veja o coração desse homem. Eu vou contar para todo mundo quem eu sou. Eu vou contar na igreja para todo mundo que eu sou desse jeito. Eu não vou me esconder. Eu já vi na igreja, irmão, na nossa igreja, irmãos que pecou, adulterou, foi excluído da igreja, e depois foi ser batizado, e ele queria ser batizado escondido, para ninguém ficar sabendo que ele foi rebatizado, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha pecado. Sabe, irmãos, isso tem muito a ver com humildade. A gente vai se perder, irmãos. Nós falamos aqui hoje, Satanás volta para nos perdermos, Deus volta para sermos salvos, e nós vamos escolher se eu quero ou se eu não quero. Só que eu quero ser salvo, mas às vezes eu não tenho coragem, força para dizer: eu errei, eu erro. Essa diz os filósofos aí, né, que é uma das palavras mais difíceis de falar. Me perdoe. Me perdoe. Cometi um erro. É ou não é? Saul, irmãos, pecou um pecado pequeno. Pequeno. Fazendo um paralelo com Davi e Saul. Saul cometeu alguns pecados e foram pequenos. Saul tinha um problemão grave. O maior pecado dele não era cometer aqueles pecados. O maior pecado de Saul era não ser humilde, não reconhecer. E só um episódio aqui, irmãos. Eles foram para uma guerra. Saul era o líder. E o profeta disse: olha, é o seguinte, vocês vão para lá e vocês me esperam, porque eles tinham o costume de fazer um culto antes da guerra. Vocês me esperam. E eles ficaram lá, o exército aqui de Israel, o outro exército lá em fila. E eles ficaram lá, sabe quantos dias? Vocês sabem quantos dias foi? 7 dias esperando, irmãos. Saul esperando. E o profeta disse: vocês não comecem a lutar sem antes fazermos o culto, que era o sacrifício. E eles ficaram lá 7 dias esperando. E o inimigo partiu para cima deles. E ele se desesperou. O que é que o profeta disse? Espere. O que ele tinha que ter dito? Gente, ninguém vai brigar. Porque Deus falou que nós não podemos fazer antes de fazer o culto. Quando ele viu o exército que partiu para cima, ele foi lá e se desesperou. Então vamos fazer o culto. E eles foram fazer o culto. E quando eles estavam acabando de fazer o culto, quem chegou? O profeta. Eu não te falei, meu querido, para você aguardar. Na verdade, eu vou falar das minhas palavras. É como se o profeta estivesse dizendo assim: nós só queríamos saber se você confia na palavra de Deus ou não. Nós só queríamos saber se você aceita a palavra de Deus ou não. Irmãos, resumindo toda a história do pecado e da salvação, é uma coisa só: você acredita no que Deus falou ou não? Vai no Gênesis, o casal. Você acredita no que Deus falou ou não da serpente? E você pode caminhar na história. É sempre assim. Sempre será assim. E para terminar, irmãos, os Caleb já foram muito necessários em diferentes períodos da história de nossa obra. Precisamos hoje de obreiros de perfeita fidelidade. Obreiros que sigam inteiramente o Senhor. Obreiros que não estejam a silenciar quando devem falar. Não seja inconstante, irmãos. Você precisa falar, abra a boca e diga. Não queira agradar a gregos e troianos. Fale. É para falar? Então fale a verdade. Seja firme. Que sejam fiéis aos princípios como aço. Não como água. Seja como aço. Firme.
Deus precisa de homens e mulheres que não se compram e não se vendem. Que sejam fiéis aos princípios, como a bússola o é ao polo. Amém. Amém. E é nessa hora, irmãos, no final da história terrestre, que Deus vai precisar de homens e mulheres firmes como aço. Amém. Firmes, não inconstantes. Os inconstantes, sim, se arrependerem, vão ser salvos. Mas, eu vou falar aqui nas minhas palavras, irmãos, não vai ter nenhum juiz, não vai ter nenhum líder, não vai ser, me perdoe, não vai ser líder, vai ser o Zé Mané. Vai se salvar, mas vai ser o Zé Mané. Líder é o firme, é o Judá, corajoso, forte. Irmãos, nós devemos fazer como fizeram os rubenitas, analisar a nossa vida. Eu sou inconstante como a água. Quando a coisa aperta para o meu lado, quando a coisa esquenta, eu evaporo. Quando a coisa esfria, eu congelo. Ou eu sou firme como o aço. Não se preocupe, irmão, se nós formos como a água. Precisamos pedir a Deus humildade. Senhor, me dá humildade para reconhecer meus erros, a minha fraqueza, e buscar a Deus antes que seja tarde demais. Eu li essa semana, eu ia tomar água, já estou terminando. Eu li essa semana e eu coloquei no meu status uma coisa que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar. No dia em que você confessa os seus pecados, estou falando nas minhas palavras, tá, irmãos? No dia em que você confessa os seus pecados, o seu nome vai automaticamente, rapidamente, antecipadamente ao juízo. Isso é bom ou é ruim? Vamos supor que o seu nome vai ser julgado só daqui a 10 anos. Você sabe o que eu estou falando, né? Do juízo final. Digamos que o seu nome vai lá para o juízo. Vai que isso vai ser só daqui a 10 anos que o seu nome vai passar lá. Mas na hora que você se ajoelha e diz, Senhor, eu errei hoje. Eu fiz isso. Me perdoe. Sabe o que diz? O seu nome vai rapidamente para o céu. Lá no julgamento antecipado. E recebe uma sentença. Qual vocês acham que é a sentença? Perdão. Perdão. Oséias Azevedo Cavalcante, 10 de Flantal, confessor. E está lá o juízo. E do lado está escrito perdoado. Amém. Perdoado. Amém. Amém. E quando o seu nome chegar daqui a 10 anos, vai estar lá uma lista enorme de pecados. E depois da lista de pecados, está escrito o que mesmo lá? Perdoado. Oh, glória. Perdoado. É fácil ou não é fácil salvar? Mas é muito difícil, porque é difícil dizer, eu errei. Lembra disso de Saul? Quando o profeta disse para ele, rapaz, que negócio é esse? Eu não falei para você esperar. Irmãos, ele tinha uma boa desculpa ou não tinha? Tinha uma boa desculpa. Eu vou falar aqui rapidamente, talvez não devia nem falar, mas vou falar. Quantas vezes somos tentados? Temos uma boa desculpa para pecar. Quebramos alguma coisa. Ninguém viu. A menininha quebrou o prato em casa. Ninguém viu. Ninguém sabe. O pai diz, quem foi que quebrou isso aqui? Aí um da mente, aí pegou por uma coisa e depois pega de novo. Em vez de dizer, fui eu. E o pai e a mãe não deveriam bater no filho que fale a verdade. Meu filho, eu ensinei meus filhos. Não são coisa que presta, não. Não apanha se falar a verdade. Fez coisa errada, fez. Se confessar. Irmãos, nós devemos ser como? Deus. É isso que é ter o caso de Deus, irmãos. Você não vai apanhar se falar a verdade. Como foi? Eu estava com raiva e eu quebrei.
E eu, perdoado. Você é como Deus, irmãos. Não precisa esconder. Estou falando aqui do episódio de quebrar o prato. Diga para o pai sem medo. Pai, não me bata. Uma vez eu xinguei meu pai. Xinguei meu pai. Fiquei tão bravo que eu peguei e xinguei ele, com 19 anos de idade. Um respeito que eu tinha pelo meu pai. O velho não precisava falar nada. É só olhar para mim, eu já estava respeitando. Mas nesse dia eu estava tão irado que eu peguei e falei para ele. Ele disse, o que foi que você falou para mim? Ele pegou uma ripa. Ele pegou uma ripa e disse assim, o que foi que você me falou? O que foi que você me falou? Eu disse, pai, não me bate não. Mas eu lhe disse, eu falei, repeti o que eu falei. Não estou dizendo que é para ser assim não, irmãos. Meu pai não me bateu. Talvez ele fosse apanhar se eu fosse.